Olá pessoal, boa noite a todos. Boa noite, estamos gravando agora de noite, ou boa tarde, ou bom dia. Espero que todos possam estar bem. Estamos aqui gravando o nosso 7º vídeo da série de vídeos que nós estamos fazendo, produzindo aqui enquanto o céu estiver com suas portas fechadas. E mais uma maneira, mais uma forma de nós nos mantermos conectados aí durante esse período. E hoje nós temos a grata satisfação de receber a nossa querida amiga Regina, a Regina colaboradora lá da nossa casa, trabalhadora, participante lá dos nossos cursos, já fez palestra lá no centro e hoje ela está aqui para passar uma mensagem para nós. Então, Regina, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e feliz por você estar mais uma vez aqui conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cláudio. Para mim é um prazer poder conversar com você, com os nossos amigos, um pouquinho aí sobre os tempos que estamos passando, um pouquinho sobre a nossa doutrina. Acho que vai ser um papo bem gostoso. Legal, bacana, Regina. Então vamos lá. Então, como a gente sempre faz, antes de começar os nossos vídeos, vamos fazer uma prece e depois, na sequência, iremos para a mensagem desse nosso encontro. Então, convido você que está aí vindo comigo a fechar os seus olhos, a levar o nosso pensamento até Jesus, nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais que já se encontram aqui presentes conosco, nos abraçando, nos envolvendo em mais esse nosso encontro. Que nós possamos pedir aos nossos queridos amigos espirituais que possam nos proporcionar a paz, a serenidade, a confiança que nós tanto precisamos nesse nosso atual momento de vida. Que ao término aqui dessa nossa reflexão, desse nosso encontro, possamos sair desse encontro com os nossos pensamentos fortalecidos, com muito mais amor, fé e esperança em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí. Então, Regina, falando sobre fé, a fé é o tema da nossa conversa de hoje, né? Então, num momento como esse que nós estamos atravessando, de dificuldades, de incertezas, a questão da fé, a fé é algo que muitas vezes bate no nosso pensamento, né? E sempre que a gente conversa com alguém, quando a gente liga para alguém, fala com um parente, com um amigo, as pessoas normalmente falam assim, algumas, né? Falam assim, ah, o importante é ter fé, vamos confiar e etc. Mas eu acredito que muitas pessoas, em alguns momentos, ficam questionando um pouco essa questão da fé, né? Então, esse é o nosso debate hoje, Regina. Então, eu queria que você começasse a falar para nós como que você acha que a gente pode fazer para exercitar essa fé em momentos difíceis como esse? Vamos lá. É interessante porque a fé é a certeza de que algo vai dar certo, né? Só que não vem do nada, né? A gente acredita e sabe que a nossa força, a nossa perseverança vem de Deus, né? A nossa fé vem de Deus. E eu acho que uma coisa que é super importante da gente fazer agora, Cláudia, é a gente também se acolher como a gente se sente nas orações, né? Acho que o maior vínculo que a gente tem aí para o exercício da nossa fé, o primeiro de todos é a oração, é quando a gente se conecta com Deus, né? E nesse momento não tem mais nada, né? Não tem criança chorando, não tem o telefone tocando, não tem rede social, não tem nada, é você, o seu coração e a sua verdade com Deus. E essa comunhão que a gente tem na hora da oração é o que a gente estende aí por toda a nossa noite, o nosso dia, e esse acolhimento que a gente sente, né, porque é como se a gente estivesse pedindo um colo, né, a oração. Então, esse acolhimento que a gente sente também é o acolhimento que a gente precisa dar para a gente mesmo nesse momento, com muita gentileza, com muito carinho, né? Eu acho que esse é o momento que a gente pode mais expressar, né, amor por nós mesmos também. E a oração ela tem um papel fundamental, né? Porque é como se ela fosse um combustível, digamos assim,
para que você se sinta fortalecido. A gente estava até conversando um pouquinho antes, existem muitas formas de você eh, potencializar essa sua fé, porque às vezes tem dias que a gente não está muito bem, né? A gente acorda meio para baixo, acorda um pouco triste, um pouco melancólico, e o que é natural no momento como a gente está vivendo, né? Então eu acredito que realmente a oração ela seja um ponto, digamos assim, fundamental, principalmente naqueles momentos de dificuldade, né? Que eu acho que a gente, onde surge a dúvida, onde surge aquela coisa, poxa, mas tá difícil, eu não estou conseguindo e tudo mais. Então acho que isso realmente é algo que é muito importante a gente poder exercitar. Mas além da oração, que é algo que a gente pode sempre recorrer em momentos assim, eu acho que tem outras coisas que a gente pode também fazer. E eu queria que você sugerisse algumas outras coisas além da oração, que a gente pode Sim. fazer para potencializar essa nossa Uhum. fé. A oração mantém a gente conectado, né? Isso não quer dizer que a gente vai ficar o tempo todo com aquela energia maravilhosa que a gente sente É, na hora da oração, né? Infelizmente, são altos e baixos. No mesmo dia, você tem aí frequências muito alternadas de humor, de é. sentimento, né? E o que faz, na verdade, a gente melhorar, né? São essas outras ações também. Então, assim, você pode ler um bom livro, né? Você pode ter à mão, são os livros da doutrina, é o evangelho que vai te trazer uma palavra, né, para acalmar o seu coração, ou é um bom livro da sua profissão, ou uma coisa que você acredita, que você gosta, um ensinamento que você vai tirar dali. Isso é uma coisa super legal. Leituras, né? Filmes que você pode ver também que te tragam conforto, né? Te tragam esperança, que te lembrem o quanto é Uhum. importante você se inspirar, né? Eu acho que o problema não é você cair, o problema é você demorar para levantar. E isso é o que a gente chama de resiliência, o quão rápido você volta para o estado que você tem que estar. E a gente precisa manter essa frequência alta, né? Porque as coisas boas estão rolando aqui em cima. Se você está aqui embaixo, você não vai absorver. Então, você tem que elevar a sua vibração para você poder, né, absorver o que está acontecendo de bom também. Não é só coisa ruim. Tudo depende muito como a gente olha, né? Como a gente enxerga o que está acontecendo. Acho que a esperança é muito importante, a gente olhar para um futuro melhor é importante, a gente fazer um exercício de mentalização, né? Como que a gente imagina que vai estar? Nossa, acabou o vírus, tá tudo certo, tá tudo controlado, né? Agora temos aí como voltar ao nosso trabalho, o nosso direito de ir e vir está liberado, né? Todo mundo volta à sua rotina, escola, trabalho, enfim. Então, mentalizar como vai estar depois, como a gente imagina, né? A gente imagina que vai estar bem, vai estar feliz, vai estar trabalhando, as pessoas que estão ao nosso redor também. Acho que isso também é uma coisa importante. Exatamente. Até porque, né, Regina, a gente sabe, aprendemos isso na doutrina espírita, que nós estamos onde o nosso pensamento está, né? E muitas vezes, a gente até já falou isso em palestra, tal, de quanto mais tempo eu ficar pensando em coisas que, por exemplo, se eu fico pensando em coisas ruins que aconteceram na minha vida, em situações que eu tive dificuldade com alguém, com uma situação no trabalho, na família, qualquer coisa que eu tenha vivido e que tenha feito mal para mim, se eu ficar pensando nessas coisas, eu vou estar também mal. É como se eu trouxesse coisas do passado para o presente que me foram ruins e que eu vivo aquela coisa ruim no meu presente. É como você falou, é importante a gente pensar em situações de futuro, né? Do que eu vou fazer quando tudo isso acabar, porque isso vai acabar em algum momento, isso vai acabar. Eu sei que às vezes é difícil, a pessoa pode pensar, poxa, mas agora está muito difícil, existe muita insegurança, eu estou com medo de pegar esse vírus, estou com medo de perder meu emprego, ou eu estou sem emprego, estou pensando o que vai acontecer, como é que eu vou me virar, como é que as coisas vão se passar.
E é muito importante a gente. É lógico que são preocupações assim pertinentes, né? Lógico, você está numa situação assim de insegurança e é normal que a gente se sinta assim. O problema não é você não se sentir assim. O problema é quanto tempo você fica se sentindo assim, né? Porque é importante você, como você mesma falou, olhar para frente, olhar nas coisas que eu posso fazer. E aí, voltando até um pouquinho naquelas atividades que você falou, que cada um pode desenvolver, né, para poder deixar essa situação um pouco de lado, tem uma outra coisa que eu acho importante, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós, que é sobre, além de eu ler um bom livro, de eu fazer coisas que me deem prazer, o quanto é importante eu poder dedicar um pouco do meu tempo para outras pessoas, né? Eu acho que é importante a gente dedicar o nosso tempo para a gente mesmo, porque eu só vou conseguir dar para os outros o que eu tenho, mas tem uma atividade que é essa de você pensar um pouquinho no outro e tentar fazer algo em favor de outra pessoa. Isso que a gente está falando não é você só pegar um dinheiro, fazer uma doação, qualquer coisa assim. Existem coisas mais amplas que a gente pode fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre colocar o outro dentro desse seu processo de fé e de mudança de pensamento. Uhum. Eu acho super importante, Cláudio, por exemplo, quando uma pessoa está se sentindo triste, angustiada ou, sei lá, com uma sensação de vazio, que ela realmente procure outras pessoas para conversar, né? Ao procurar outras pessoas para conversar, ela vai estar dando uma oportunidade muito grande de outra pessoa também se expor, contar para ela como ela tá passando por esse momento, né? Como ela tá fazendo, trocar figurinha. E aí, essa pessoa vai se sentir muito grata pela oportunidade de ter te acolhido, vamos dizer assim. E tem a volta também, né? Muitas vezes a gente acha que está numa situação assim, ai meu Deus, não estou bem, aí liga alguém para a gente e a gente tem aquela palavra amiga. E isso gera um sentimento de gratidão muito grande por a gente também ter podido ajudar alguém, né? Ter acolhido alguém. Isso é muito importante. Então, por mais que às vezes a gente imagine que a gente está por baixo, não está bem, está desanimado, a gente sempre vai ter uma palavra de amor para outra pessoa. Esse sentimento de gratidão, né, que acaba tomando conta da gente também, é um fator propulsor, né, para que a gente lembre dentro da gente todos os nossos talentos, as coisas boas que a gente tem, né, quanta coisa boa a gente pode compartilhar Verdade. e voltar, né? Voltar. Não é falar, nossa, o problema do outro é maior que o meu, não. Eu tive a oportunidade de dar uma palavra que acolheu o coração da outra pessoa. Acho que tudo que a gente faz junto, pelo outro, né, com o outro, faz muita diferença. Eu acho que eu estava vendo no Evangelho, lá no capítulo 19, que ele fala, é muito interessante, a fé dá perseverança, energia, força, confiança, calma, e todo o processo que a gente tem, então, por exemplo, o sentimento que vira pensamento, que vira palavra, que vira ação, tudo isso é magnético, né? Então, quanto mais você exalar esse sentimento de amor, de dar a volta por cima, de conseguir construir, mais isso vai criar ao seu redor como se fosse um escudo mesmo, né? Que vai te fortificar. A coisa vem, tá difícil, mas você tá lá, com energia, né? Capacidade de transformação, de realização. Isso, muito legal. E uma coisa interessante que você falou, e que às vezes nós espíritas, apesar de sabermos disso, damos pouco valor, é essa coisa de você criar um ambiente fluídico à sua volta que te ajude a, a potencializar essa sua fé. É a mesma coisa que você querer eh, estar confortável num local bagunçado, sujo e tumultuado.
Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não consigo manter um padrão de pensamento positivo, tal, tudo. Mas às vezes você não consegue manter um padrão desse porque você tá com o teu ambiente fluídico, digamos assim, muito ruim. E infelizmente nós estamos vivendo uma época em que não faltam coisas e situações para nos deixar para baixo, né? Eu sei que às vezes a gente tem que acompanhar o noticiário, tem que acompanhar o que acontece nas mídias sociais e tudo, mas muitas vezes a gente se deixa levar por raiva, por, por angústia, por medo, em função de todas essas coisas que a gente acaba ouvindo, acaba potencializando dentro de nós mesmos e tudo mais. Isso não significa você não se indignar, não ficar chateado com coisas, mas até que ponto você está potencializando isso? E dessa forma, como que está o seu ambiente fluídico, né, que você está criando? E no Evangelho segundo o Espiritismo tem um item lá sobre a fé que fala exatamente disso, que quando você acredita em alguma coisa, quando você coloca realmente uma força de pensamento naquilo que você quer realizar, aquilo você constrói fluidicamente aquilo ganha uma força, ganha algo. Só que, infelizmente, isso funciona para os dois lados, né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então, quanto mais pensamento negativo você tiver, quanto mais para baixo você tiver, quanto mais raiva, quanto mais ódio, quanto mais medo, quanto mais angústia, quanto mais você tiver, pior isso vai ser. Quer dizer, você pode até somatizar isso, começar a sentir dores, começar a sentir desconforto físico e tudo mais. E a gente tem que começar a pensar um pouco nisso também. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância desse envolvimento fluídico que cada um de nós pode criar para si. Sim, é interessante porque é uma via de mão dupla, né? Então, desde da ação mais boba no nosso campo da vida normal, né, que é levantar e arrumar a cama, né, e organizar a nossa vida, até mesmo o exercício da fé. Então, assim, quanto mais a gente se cerca das atividades que a gente sabe que são positivas, mais isso vai reverberar positivamente dentro da gente. Então, assim, você sabe que tem que ter uma boa alimentação, você sabe que tem que beber água, você sabe que tem que manter sua casa limpa, você sabe que tem que manter seus pensamentos numa frequência alta, e isso vai reverberar dentro de você, porque te dá prazer estar num ambiente limpo, arrumado, com um astral bom, né? E uma coisa alimenta a outra. É muito importante a gente manter esse escudo fluídico em volta da gente, porque, na verdade, se tudo é magnético, a gente joga para o universo coisas boas, positivas, e a gente vai receber isso de volta, né? É importante também, Cláudia, a gente lembrar que a potência depende da gente, depende da força que a gente coloca. Então, assim, imagina que existe uma situação muito difícil e que eu preciso muito de uma solução. Essa solução pode vir, sei lá, no bilhete da loteria, né? Raramente é assim, mas normalmente vem como formas, né? Formas de você resolver o seu problema. E é muito legal, porque o quanto mais alerta a gente tiver, o quanto mais ligado a essa energia positiva a gente tiver, mais a gente vai enxergar as oportunidades salpicando à nossa frente para resolver o nosso problema, ou curar um determinado vazio, ou tomar uma determinada decisão. Tudo isso a gente busca através da nossa fé, né? A gente está sempre aí numa força motriz muito grande. Então, é muito mais fácil quando a gente está trabalhando, seguindo arduamente no nosso progresso espiritual, mantendo a nossa energia lá em cima, da gente conseguir enxergar essas oportunidades. Então, eu costumo brincar que, assim, eu quero muito ter sorte, mas quando ela chegar, eu quero que ela me encontre trabalhando, sabe? Trabalhando por mim, pela obra, pelo que for,
mas é importante a gente estar sempre em movimento. E uma coisa que muitas vezes a gente observa nas pessoas, que às vezes dificulta ela sair desse ponto de inércia que todos nós às vezes caímos, né? É que as pessoas normalmente pensam em todas as situações ao mesmo tempo. Então eu penso na dificuldade financeira, eu penso no medo da doença, eu penso nas incertezas que virão, e então eu fico assim como se é, congelado, assim, né? Eu fico parado, eu fico assim num estado de inércia que eu não consigo sair. E é muito importante a gente lembrar para as pessoas que o ideal é você começar a fazer uma coisinha por vez, né? Ah, então tá, foi como você falou, poxa, tá difícil, tal, eu não consigo. Ah, então tá bom, mas o que eu tenho que fazer? Ah, eu preciso limpar minha casa. Bom, então hoje eu vou limpar minha casa. Eu vou me concentrar em limpar minha casa, deixar aqui tudo limpinho, e focar em uma coisa de cada vez, em pensar numa coisa de cada vez, e entender que tudo é que o objetivo final ele é feito de passos, de caminho, e que é o caminho que vai me levar até lá. E esse caminho é feito de pequenas coisas. E nos pensamentos são assim, pequenos pensamentos que você vai tendo. Então tá, hoje eu vou fazer isso aqui, amanhã eu vou fazer outra coisa, depois eu vou fazer outra coisa. E aos poucos você vai juntando essas peças e vai construindo aí um ambiente fluídico um pouco melhor. Até porque a gente sabe que, infelizmente, as influências espirituais estão aí presentes, elas não estão de quarentena, né? Tanto as boas influências quanto as más influências. Então, quanto melhor a gente conseguir o nosso padrão, manter o nosso padrão de pensamento, melhor vai ser para que a gente possa superar esse momento difícil que nós estamos atravessando. E falando em momentos difíceis, né, de dificuldades e tudo, eu queria que a gente pudesse, falta ainda mais uns 10 minutinhos aí, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre coisas que eu posso, de repente, começar a fazer para construir essa minha fé de uma melhor forma, né? Você citou algumas aí de você fazer uma oração, fazer uma prece, fazer o evangelho, mas eu queria que você falasse algumas coisas assim relacionadas às situações do dia a dia. Eu vou começar uma assim e depois vou te passar, que é o que eu observo muito hoje, as pessoas entrando em brigas, em discussões, principalmente pelo atual momento político que a gente vive, e aí eu começo a trazer essas coisas para e a gente percebe que essa coisa acaba não levando a nada, porque cada um tem a sua crença, cada um tem a sua maneira de pensar, e eu fico triste quando eu vejo que pessoas ficam irritadas com isso, querem mudar a forma de pensar das pessoas. E hoje de manhã eu estava ouvindo o Mário Sérgio Cortella na CBN, e ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele disse assim, que quando uma pessoa acredita numa coisa, você não precisa explicar nada para ela. Quando ela não acredita, não adianta perder tempo explicando, entendeu? Então, a gente tem que parar e pensar nisso. Cada um tem a sua crença, tem as suas experiências de vida. Vamos viver nós com as nossas crenças e deixar cada um com a sua. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre coisas que a gente pode fazer para potencializar a nossa fé, coisas que você já falou, mas principalmente deixar essa mensagem a partir de agora, quando a pessoa terminar de ver esse vídeo, para ela começar a mudar algumas coisas no seu padrão de pensamento. Vamos lá. Acho que uma coisa que é super importante, Cláudia, é a gente sempre pensar que ninguém acorda de manhã falando vou infernizar a vida do outro, né? Não, né? Ninguém quer ser o algoz de ninguém. Parece que ninguém acorda. A gente acredita que acorda, né? Mas não acorda, né? Não acorda. Não acorda. Por mais que as pessoas tenham as suas convicções, ninguém quer ser um veículo condutor de um sentimento ruim para outra pessoa. O problema é que existem convicções e isso vem desde a criação, né? A minha criação não foi igual à sua, o que eu vivi não foi igual ao que você viveu, né? As coisas que eu vi foram diferentes. E isso vai construindo todo o nosso repertório. E a gente acaba reagindo de acordo com o nosso repertório, nós
e os outros, né? Então, do mesmo jeito que o outro tem o direito de expressar o que ele pensa com toda a potência que ele faz, a gente também tem. Como que a gente vai fazer isso? Então, assim, se existe certo ou errado, eu não sei, a gente foi criado com essa coisa, né? Certo ou errado, sim e não, sempre tem essa dualidade, né? Mas por que não respeitar o que o outro está dizendo? Eu não preciso concordar, deixa a outra pessoa expor o que ela tem para dizer. Por que o meu é mais certo do que o outro ou o contrário? Não, eu posso discordar e guardar para mim. Eu acho que uma outra coisa que, inclusive, tem acontecido muito nas redes sociais é que, assim, alguém expõe uma fala e vem alguém lá em cima para discordar ou para concordar. Não necessariamente tem que ser assim, né? Então, como que você vai fazer para conviver com opiniões diferentes? Porque se você não fizer isso, você vai ficar isolado, ou você vai se cercar só das pessoas que pensam a mesma coisa. Por que aquela pessoa que tem uma opinião diferente não tem nada para te agregar ou para te ensinar, né? Então, acho que o respeito, acima de tudo, ao que você pensa, porque você não precisa mudar de ideia, você não precisa concordar e você não precisa discordar. O que você precisa é ficar em paz com aquilo, né? Então, hoje, tudo que está acontecendo, a TV traz para a gente, né, situações que muitas vezes a gente fala, gente, isso é absurdo. Então, é absurdo dentro do meu repertório, dentro do que eu faria hoje com essa informação, com essa influência. A gente não sabe como seria estando no lugar do outro. Isso não é nem de perto querer ser poliana, tá? Não mesmo. Não mesmo. Mas isso me deixa muito mais em paz com o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito. Se a gente ficar tentando mudar o que os outros pensam, o que os outros falam, ou potencializar isso, a gente perde muito, porque isso tira a gente do nosso centro. Exatamente. E o que a gente precisa todo o tempo é manter o nosso centro. E é muito importante isso que você está falando, porque se a gente for parar para pensar e fizer uma pergunta, vou convidar as pessoas que estão nos assistindo, faça uma pergunta para você mesmo: quanto custa a sua paz? Qual é o preço da sua paz? A sua paz custa você se indispor com uma pessoa por um assunto que no fundo não vai mudar absolutamente nada a situação que você está vivendo? Então pense um pouco nisso, né? Pense em realmente fazer coisas que possam contribuir para o seu equilíbrio, possam potencializar a sua fé, que foi isso que a gente falou aqui, né? Porque isso que a gente está acabando de comentar é algo que abala a sua fé, né? Porque a fé é uma construção composta de um conjunto de coisas, né? E esse tipo de instabilidade emocional que às vezes a gente se provoca em nós mesmos, elas não vão nos ajudar em nada nessa situação que a gente está atravessando agora. Então, legal. Importante a gente pensar sobre isso. Bom, Regina, é isso aí. Estamos acabando o nosso tempo. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para as pessoas que estão nos assistindo agora. Acho super importante a gente olhar para dentro, acolher o nosso coração, nos cercar de pessoas que a gente ama, que podem acolher a gente. Eu fiz um curso esses dias de inteligência emocional, Cláudio, Que legal. Nossa, foi muito bom. E aí teve uma frase que me marcou muito, porque muitas pessoas, às vezes, estão assim com uma fé meio vacilante, sabe? Tá meio inseguro, e aí vai para as redes sociais, e nas redes sociais você vê pessoas felizes, maravilhosas, arrumadíssimas, né? Numa realidade totalmente paralela. E aí a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. E isso é uma comparação absurda, é banana com laranja, né? Então, não olha para aquilo como se aquilo realmente fosse mais do que você tem ou mais, não importa. O que importa é você, o que você tem para realizar, o seu papel no mundo, a sua fé, né? O quanto você quer fazer de diferença. Isso é o que importa.
E com isso, a gente pode ficar tranquilo, porque Deus está aqui para a gente, né? E a gente pode correr para o colinho dele a qualquer momento. E o que importa é a gente estar sempre positivo, buscando melhorar, buscando ser feliz. Legal, é isso aí, isso mesmo. Muito bom, viu, Regina? Ah, foi ótimo, foi muito bom nesse nosso papo. Eu espero que as pessoas também possam aproveitar para fazer as reflexões que realmente vão nos ajudar, na certeza de que todos nós sairemos desse momento difícil que estamos atravessando e principalmente com muitas lições, né? Que com certeza vão nos fortalecer para esse mundo novo que está surgindo aí, né? Sem dúvida, tem muita coisa para ser feita. Legal, é isso aí. Vamos fazer uma prece de encerramento, então? Então vamos lá. Sim. Então vamos mais uma vez agradecer aos nossos amigos espirituais, a Jesus nosso Mestre, por mais essa oportunidade que todos nós recebemos de refletir sobre a fé, sobre a confiança, sobre a importância de estarmos bem, de cultivarmos a nossa paz interior, de cultivar a serenidade que tanto é necessário em momentos de conturbados, de incerteza e de aflições. Que os nossos amigos espirituais possam, nesse momento, nos abraçar e nos envolver, e que esse abraço e esse envolvimento fraterno esteja repleto de bons fluidos, e que esses bons fluidos possam nos tranquilizar, nos serenizar, nos dando a força que nós tanto precisamos. Nesse momento, gostaria de unir os nossos pensamentos ao de vocês, pedindo aos bons espíritos que também possam iluminar e amparar todas as pessoas que, como nós, espíritos encarnados nesse planeta de provas e expiações, estão passando por um momento de dificuldade, de dor, de incerteza, que todas essas pessoas também possam ser acolhidas, que as pessoas que perderam algum familiar também possam ser acolhidas na sua dor, que os espíritos que estão desencarnando nessa condição difícil também possam ser amparados e acolhidos pela espiritualidade, e que os profissionais que atuam direta e indiretamente nesse momento também difícil possam também ser auxiliados pelos seus espíritos protetores, pelas equipes espirituais, na certeza de que essa ajuda que esses nossos amigos receberão auxiliarão a todos nós a passarmos por esse momento de dificuldade. Agradecemos mais uma vez a ajuda e o amparo dos amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Regina, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, viu? Beijo para você e nos falamos, né? Até mais. Obrigada, Beijo, Cláudia. obrigado, Prazer. beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.